Talvez o peso que você sente agora não tenha nome. E talvez seja exatamente por isso que ele parece tão pesado. Existem correntes que a gente arrasta por dentro, segredos que a alma murmura nas horas vagas e preocupações que ganham volume justamente quando a casa silencia e a luz apaga. A boa notícia é que o que é invisível para os homens é um grito audível para os ouvidos do Criador, que não dormem e nem se cansam de te observar com cuidado. Para que essa manhã seja um ponto de virada na carga que você trouxe até aqui, permita-se pausar agora, silenciar o ruído externo e depositar esse fardo em um lugar de descanso. Se você sente que essa palavra alcançou o seu coração hoje, deixa o seu amém nos comentários e se inscreve, para que juntos possamos fortalecer nossa fé nesta jornada diária. Respire fundo. Apenas sinta o ar entrando, o ar saindo, reconhecendo que a vida que pulsa em você é um presente que não foi dado para ser sustentado pela ansiedade. A Escritura diz, lá no livro de Filipenses, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, apresentar nossos pedidos ao Senhor. Hoje não é sobre tentar resolver o futuro com a mente cansada de ontem. É sobre entregar o agora para aquele que escreveu os seus dias antes mesmo de qualquer um deles existir. Não se cobre tanto. O que você carrega, ele já conhece nos detalhes. Onde você tem medo, ele já preparou o socorro. E no silêncio da sua angústia, ele já está trabalhando. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloco-me diante da tua presença neste início de dia, trazendo tudo aquilo que tem assaltado o meu pensamento e roubado a minha paz. Tu és o Deus que sonda os corações e conhece os pensamentos antes mesmo que eles se tornem palavras. Tu sabes, Senhor, da preocupação silenciosa que trago comigo, daquela dúvida que insiste em martelar a mente quando estou sozinho, e dos medos que não conto a ninguém, mas que tu enxergas perfeitamente. Agradeço-te por esta manhã, por este novo fôlego de vida que me permite recomeçar sob a tua misericórdia. Reconheço que nada escapa ao teu olhar, nem as minhas lágrimas derramadas à noite, nem o peso que aperto nas mãos logo ao acordar. Peço-te, Pai, que ao entrar neste dia, a tua paz, que excede todo o entendimento, inunde a minha alma, que a minha preocupação seja substituída pela tua presença, que o medo do amanhã seja silenciado pela certeza de que o Senhor já lá está, governando todas as coisas com sabedoria e amor. Limpa os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver as situações sob a ótica da tua palavra e não pelas lentes do meu desespero. Muitas vezes olho para o tamanho das dificuldades e esqueço quem tu és. Quero declarar em voz alta que o Senhor é maior que qualquer barreira, que os teus planos são superiores aos meus problemas e que a tua provisão nunca falhou para com aqueles que esperam em ti. Ajuda-me a largar o peso que eu não deveria estar carregando. Dá-me a coragem de entregar o controle daquilo que não está nas minhas mãos, confiando plenamente que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fortalece os meus passos neste dia. Que o meu trabalho, as minhas conversas, as minhas decisões e as minhas esperanças sejam guiadas pela tua vontade. Se o cansaço tentar se aproximar, que eu me lembre da tua promessa de renovar as forças como a de uma águia. Que ao longo das próximas horas eu experimente o refrigério do teu Espírito Santo, sentindo o teu amparo mesmo nas situações mais corriqueiras. Pai, coloco também diante de ti todas as pessoas que, como eu, carregam preocupações silenciosas. Que o Senhor visite lares, hospitais, escritórios e lugares de aflição, derramando sobre cada um a certeza de que são profundamente amados. Que a cura entre nos corações, que a provisão chegue às mesas famintas e que a sabedoria visite as mentes que estão em desordem.
Nada é impossível para o teu poder, e hoje me consagro como alguém que decide confiar, apesar das circunstâncias, escolhendo caminhar pela fé e não pelo que os olhos veem. Tudo o que peço e o que sinto, entrego em tuas mãos, sabendo que o meu silêncio é a porta de entrada para a tua voz. Que a tua vontade boa, perfeita e agradável seja feita em minha vida, hoje e sempre. E quando o sol se puser, que eu possa olhar para trás e ver que, embora houvesse preocupação ao despertar, houve fidelidade constante de tua parte até a última hora do dia. Às vezes, a gente tenta sustentar o peso do mundo achando que, se pararmos de carregar, tudo vai desmoronar. Mas essa é a raiz de toda a nossa exaustão. O orgulho de achar que a condução da história depende exclusivamente do nosso esforço. A Bíblia reforça de maneira contundente que o Senhor sustenta os céus e a terra, e que por sua palavra todas as coisas subsistem. O detalhe aqui é que esse cuidado de Deus não é genérico. Ele não cuida apenas da natureza de uma forma ampla, ele se inclina especificamente sobre o detalhe da sua vida. Quando você entende que a sua preocupação é, no fundo, uma tentativa de ocupar o lugar que só pertence a Deus, o lugar de quem controla o destino, você entende por que esse peso te esmaga. A antítese dessa angústia não é a indiferença, é a entrega deliberada. O erro comum é achar que entregar significa desistir ou ficar de braços cruzados. Não é. Entregar é transferir a autoridade da preocupação. É dizer, Senhor, isto é importante, isto me dói, mas eu não tenho a capacidade nem o direito de tentar resolver de um jeito que negue a tua soberania. A Bíblia não ensina a sermos passivos. Ela nos ensina a sermos dependentes. E essa dependência é o que nos libera do peso. Porque agora, em vez de carregar a dúvida, você carrega a promessa de que Ele é o teu socorro. Você precisa notar um padrão real nas Escrituras. Todas as vezes que alguém foi instruído a não temer, a ordem vinha sempre seguida de um motivo. Eu estou com você. A preocupação cresce num ambiente de solidão espiritual. Quando você assume que Deus está em silêncio ou distante, a sua cabeça começa a preencher esse vazio com os piores cenários possíveis. A verdade bíblica que corrige isso é que o silêncio de Deus não é ausência de ação. Enquanto você dorme ou enquanto você labuta, os planos dele para a sua vida seguem em curso. A preocupação silenciosa perde força quando você recorda que o autor da sua vida nunca te deixou sozinho no caminho, mesmo quando a paisagem ficou escura. Existe uma passagem onde o salmista admite que, no meio de seus pensamentos perturbadores, as consolações do Senhor recreiam a sua alma. Pense nisso. Não é a ausência de problemas que recreia a alma, são as consolações de Deus em meio a eles. Se você está hoje carregando algo que parece te sufocar, a solução não é apenas que o problema desapareça magicamente. A solução é que a presença de Deus se torne maior do que a percepção do problema. Isso transforma como você reage, como você fala e como você descansa. A carga diminui não porque o tamanho do fardo mudou, mas porque agora você tem aquele que prometeu carregar o jugo contigo. Observe a estrutura de como Jesus tratava as ansiedades dos seus discípulos. Ele sempre os levava a olhar para os pássaros, para os lírios, para as evidências do cuidado cuidadoso de Deus com o que é pequeno, para então perguntar: não valem vocês muito mais do que estas coisas? O gatilho para a sua paz hoje é reconhecer o seu valor posicional diante de Deus como filho. Um pai terreno que ama seus filhos não os vê carregando pesos insuportáveis sem intervir. Quanto mais o Pai Celestial, que entregou o que tinha de mais precioso, o seu próprio Filho, para garantir a sua redenção. A lógica do Evangelho é essa. Se ele já te deu o maior, como não te dará todas as coisas?
A preocupação é, essencialmente, uma falha de memória sobre o que ele já fez. Conforme avançamos, perceba que a preocupação frequentemente opera através de "e se?". E se eu perder? E se não der certo? E se o recurso acabar? A resposta bíblica contra esses "e se" não é uma garantia de que você nunca passará por nada, mas a garantia de que, em qualquer cenário, a graça será suficiente. O apóstolo Paulo viveu situações de escassez e fartura, de calmaria e de tempestades, e o segredo que ele revela é que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. É uma mudança de perspectiva total. Parar de medir o desafio pelo seu próprio tamanho e começar a medi-lo pelo tamanho da força de Deus que habita em você. Se você está sentindo que as forças estão se esgotando, entenda que a sua fraqueza é o melhor lugar para o poder de Deus se manifestar. Não há orgulho no quebrantamento. Quando você confessa a preocupação, você está admitindo a verdade de que é um ser humano limitado, servindo a um Deus ilimitado. Esse lugar de honestidade radical é o lugar da libertação. Muita gente continua sofrendo porque tenta manter uma máscara de que está tudo bem, enquanto o interior está um caos. Mas o Senhor não precisa de máscaras. Ele habita no meio daqueles que são humildes de espírito e que reconhecem a necessidade diária da sua mão guiadora. Talvez o que te falte agora seja apenas a disciplina da entrega constante. A preocupação é como a poeira. Ela entra por todos os lados se a casa estiver aberta. A entrega não é uma decisão única de uma única vez. É o exercício de trazer a mente de volta ao centro toda vez que ela tentar divagar pelos caminhos do medo. É uma disciplina de momento a momento, de respiração a respiração. De manhã, entregue o dia. Ao meio-dia, se sentir a carga aumentar, entregue à tarde. À noite, entregue o amanhã. É um processo de esvaziamento contínuo para que o Espírito de Deus tenha espaço para encher o seu interior com o entendimento correto da realidade. Tem um detalhe que as pessoas costumam ignorar. Deus não apenas cuida do resultado final, Ele cuida do seu processo. Ele se importa com o seu sono, ele se importa com o seu nível de estresse, ele se importa com as suas emoções. Você não é um instrumento nas mãos de Deus. Você é um filho querido. O Senhor se deleita em lhe dar descanso. Quando você se preocupa demais, você ignora a parte que cabe a Ele, que é o cuidado da sua criação. Deixe que Ele seja o Deus que é, e você simplesmente seja o filho que confia. Isso não é uma teoria, é o fundamento da vida cristã que descansa na providência. A mudança de rumo que você deseja começa na decisão de não mais aceitar a preocupação como sua companheira inseparável. Você pode notar que quando você coloca o foco na fidelidade de Deus no passado, como Ele proveu, como Ele guiou, como Ele te livrou, a preocupação sobre o futuro perde autoridade. A memória da bondade de Deus é a base para a expectativa da sua bondade futura. O que você passou, por mais difícil que tenha sido, hoje é um testemunho daquela mão poderosa que te sustentou. E a mesma mão que te trouxe até aqui não perdeu a força, o interesse ou a capacidade de continuar operando em seu favor hoje. Considere o impacto de viver com menos peso. Sem a névoa da preocupação constante, a sua clareza mental melhora. Suas decisões ficam mais alinhadas com princípios do que com impulsos, e o seu coração fica mais sensível para ouvir o que o Senhor diz através da sua palavra e dos acontecimentos. Você passa a notar portas que antes estavam fechadas para você, simplesmente porque sua visão não estava travada pelo medo do "e se". Viver sem a carga desnecessária da ansiedade não é viver sem desafios, mas é viver com a convicção de que os desafios não te definem, pois o que te define é o amor do Pai. Quanto mais você se mergulha nessa entrega, mais o seu ambiente muda ao redor. As pessoas à sua volta percebem uma paz que é inexplicável, uma estabilidade que o mundo não oferece.
Esse é o testemunho que atrai outros para a luz do Evangelho. Não é necessário falar muito quando se vive sob o governo da paz de Cristo. A própria forma como você encara as dificuldades torna-se uma pregação prática da suficiência de Deus. E é exatamente aqui que a sua vida pessoal começa a impactar gerações. Pois um cristão descansado em Deus é uma força indestrutível no reino espiritual. Se você está por um momento sentindo um toque no coração sobre isso, saiba que essa é a voz do Espírito convidando você a essa troca. É a troca do seu fardo pelo fardo leve de Cristo. A Bíblia é clara ao convidar todo aquele que está cansado e sobrecarregado para encontrar alívio. Esse alívio não é um lugar físico, é uma pessoa. É Jesus. Ir até Ele é o movimento de fé que desconecta você da ansiedade e conecta você ao suprimento inesgotável. Cada minuto investido nessa conexão hoje será o minuto mais produtivo de toda a sua jornada. A jornada do cristão não é uma maratona de esforço próprio, é uma caminhada de aliança. Você não está andando na sua própria força, você está andando na companhia do Todo-Poderoso. Toda vez que a preocupação bater na porta do seu coração, use a palavra como a sua resposta final. Não debata com o medo. Cite o que Deus disse. Não tente negociar com a ansiedade. Lembre-se do que Deus fez. Essa troca de armas é o segredo para manter o coração firme no centro de tudo que o Senhor planejou para você. Imagine por um momento alguém que constrói uma casa sobre uma rocha. A chuva cai, os rios transbordam e os ventos sopram com força total contra aquela estrutura. A pressão é real. O barulho do vento é ensurdecedor e a sensação de perigo parece ser o único dado concreto. No entanto, por mais que a tempestade se agite, aquela base permanece inabalável, não porque o vento parou de soprar, mas porque a fundação é superior ao impacto que ela recebe. A sua preocupação hoje funciona de forma muito parecida. Ela é o vento soprando contra a sua alma. O erro que cometemos não está no fato de sentirmos o vento, mas no erro de tentarmos construir nossas defesas com materiais que não resistem à tormenta. A ansiedade tenta nos convencer de que precisamos erguer paredes mais altas com o nosso próprio esforço, como se o nosso controle pessoal fosse capaz de segurar o céu quando ele resolve cair. Mas a palavra nos ensina uma lógica invertida. É na rendição, e não no esforço, que a verdadeira estabilidade é alcançada. Considere o peso invisível que você tem carregado. Talvez sejam decisões que precisam ser tomadas, recursos que parecem escassos, ou aquele futuro que teima em se apresentar cinzento. A tendência humana é tentar antecipar o desfecho de cada cenário. Queremos enxergar o final do filme para só então descansar. Porém, a fé é exatamente o oposto disso. Ter fé é caminhar quando a névoa não permite ver sequer 2 passos à frente, confiando que quem segura a sua mão conhece o terreno melhor do que qualquer mapa que você pudesse desenhar. O custo de ignorar essa verdade é alto demais. Quando você decide abraçar a preocupação como sua companheira constante, você abre mão do seu próprio repouso, deteriora sua saúde emocional e, principalmente, coloca em dúvida a soberania de aquele que sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Pergunte-se agora: será que existe alguma coisa neste exato segundo que seja grande o suficiente para escapar do controle daquele que fez o sol nascer esta manhã com precisão absoluta? Existe um detalhe que muda toda a perspectiva do seu dia. A preocupação nunca resolve o problema de amanhã, ela apenas esgota a força necessária para enfrentar o desafio de hoje. É um gasto de energia espiritual a fundo perdido. Quando você deposita sua ansiedade no altar da oração, você não está fugindo da responsabilidade, está exercendo a maior forma de responsabilidade que existe, a dependência de Deus.
Imagine um funcionário que tenta fazer o trabalho de todo o departamento sozinho e termina o dia exausto, apenas para perceber que cometeu erros que ele não tinha autoridade para corrigir. Assim é a vida de quem não entrega a carga. Deus não apenas permite que você delegue as suas aflições a Ele. Ele exige isso como um sinal de que você reconhece a posição dele como Senhor e a sua como criatura amada. O convite para descarregar toda a ansiedade é um mandado celestial, não apenas um conselho espiritual gentil. Muitas vezes, paramos de ouvir o que Deus tem a dizer porque o ruído da nossa própria preocupação ecoa mais alto dentro da nossa mente. O silêncio que você precisa não é apenas a ausência de som externo, é o silêncio da sua alma que para de tentar argumentar com o futuro. É o momento em que você admite: Senhor, esta situação me supera e eu prefiro confiar no teu resultado do que nos meus planos. Essa admissão é libertadora. Ela quebra a cadeia da autossuficiência que nos impede de experimentar o milagre do cotidiano. E não estamos falando de um milagre sobrenatural que muda a realidade em um estalar de dedos, mas do milagre de se sentir em paz dentro do caos. Esse é o distintivo de quem verdadeiramente caminha com o Criador. O mundo ao seu redor verá você atravessar dificuldades e perguntará de onde vem essa serenidade inabalável. Eles vão buscar uma explicação lógica na sua gestão, no seu cargo ou na sua inteligência, mas a resposta que só você saberá de verdade será simples. O meu pastor me conduz a águas tranquilas, mesmo onde há falta. Reflita sobre como temos lidado com o fator tempo. A ansiedade é essencialmente um problema de tempo. Ela mora no futuro que ainda não chegou. Mas a vida, conforme Deus a desenhou, acontece exclusivamente no presente. Ontem já se foi, e amanhã pertence inteiramente ao propósito divino. Quando tentamos atravessar a fronteira do dia de hoje para cuidar de um amanhã que ainda não nasceu, estamos tentando usurpar um lugar que não nos cabe. É como tentar comer a colheita de uma plantação que ainda está na fase da semente. O que o Senhor nos pede é fidelidade no plantio de hoje, regando a terra com oração, fé e obediência, sabendo que a germinação e o crescimento são obra exclusiva dele. A sua parte é a obediência no presente. A parte dele é o milagre no futuro. Se você inverte essa ordem, o desgaste é inevitável. Quando você aceita que não tem poder sobre o que acontecerá daqui a 1 hora, você se abre para a beleza de estar plenamente consciente do que Deus está fazendo agora, neste exato suspiro que você acaba de dar. Existe uma liberdade profunda que você ainda não explorou, que é o direito de não ter todas as respostas. Em um mundo que exige posicionamentos imediatos e soluções rápidas, ser cristão é ter a coragem de dizer: eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei quem caminha comigo. Essa incerteza não é falta de fé, é o reconhecimento da grandeza de Deus. Se a sua fé dependesse de ter o controle ou o mapa completo, ela não seria fé, seria apenas lógica dedutiva. A Bíblia está repleta de histórias, onde o livramento chegou não quando o personagem resolveu o problema, mas quando ele chegou ao limite dos seus recursos e se rendeu. A beleza dessa transição é que no momento em que você solta o que tem nas mãos, suas mãos ficam livres para receber o que ele quer colocar nelas. Muitas vezes, estamos tão ocupados agarrando as nossas soluções ineficazes que bloqueamos a provisão abundante que o Pai já preparou para nós, mas que não cabe na nossa mão apertada. Considere a natureza dos seus pedidos. Quantas das suas orações, hoje, foram tentativas de convencer Deus a seguir o seu roteiro? E quantas foram orações de submissão total, pedindo que Ele alinhe a sua vontade ao desejo de paz dele?
Existe um amadurecimento espiritual que acontece quando percebemos que o nosso bem-estar não depende da exclusão do problema, mas da inclusão da presença de Deus no meio do problema. Um barco não tem medo da água. Ele tem medo de que a água entre dentro dele. O seu coração é esse barco. Você pode estar enfrentando as ondas mais altas que a vida já colocou no seu caminho, mas se a presença de Deus estiver selando cada brecha, se o seu amor estiver revestindo a sua alma, não há tempestade que consiga levar você ao fundo. O perigo não é o mundo, o perigo é a permissão que você dá para a ansiedade se infiltrar nos detalhes mais íntimos da sua confiança. Feche as brechas da dúvida com as promessas. E você verá que a sua estabilidade não depende mais da calmaria externa. Olhando para trás, você consegue se lembrar de quantas vezes temeu algo que, no final, o Senhor conduziu de forma tão soberana que nem passou perto do desastre que você imaginou? Essa é a prova documental da fidelidade de Deus na sua própria trajetória. Ele tem um histórico de cuidado que deveria ser a sua principal referência. Se ele te trouxe até este momento, através de tantos desertos e vales, onde você jurava que não sobreviveria, por que motivo você duvidaria que ele será o mesmo Deus no próximo passo? A ansiedade é uma amnésia espiritual. Ela faz você esquecer o que Deus já fez para focar no que você tem medo que ele não faça. Mas o Pai não é mutável. A sua bondade não é um recurso limitado. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo na eternidade. A sua história com Deus não é uma sequência de acasos, é uma teia desenhada com o fio da fidelidade. Cada vez que você descansa, você reafirma que acredita que aquele que começou a obra é poderoso para completá-la, independentemente das circunstâncias que tentam interromper o caminho. Sinta agora essa libertação começar a trabalhar de dentro para fora. Não é uma mágica, é uma mudança de governo. O governo da preocupação cede lugar ao governo do Espírito Santo. Onde antes havia o que eu vou fazer, agora passa a haver o que o Senhor fará através de mim. Essa pequena mudança gramatical é uma revolução em sua alma. Ela desloca o peso do sucesso ou da sobrevivência das suas costas para as mãos de Deus. Você sente o peso diminuindo? Isso é a evidência de que a troca está acontecendo. Você entrega uma dúvida, ele devolve uma promessa. Você entrega um medo, ele devolve a paz que excede o entendimento. É uma negociação onde você sai ganhando todas as vezes, contanto que o preço a ser pago seja puramente e simplesmente a sua entrega total. Não guarde nada nos seus bolsos emocionais. O que você não entrega, você retém como um peso morto que apenas atrasa a sua caminhada. Prepare o seu coração. Esta não é apenas uma leitura, é um posicionamento. A cada palavra que ressoa na sua consciência, você está sendo convidado a um nível mais profundo de intimidade. Muitos buscam a Deus por causa do que Ele pode dar, mas os poucos que alcançam o descanso profundo buscam a Deus por quem Ele é. E quem Ele é? Ele é aquele que chama as estrelas pelo nome, aquele que conhece o número dos fios do seu cabelo, aquele que viu cada uma das suas lágrimas escondidas na madrugada e as guardou em um odre de misericórdia. Não há nada em você, nem sequer a sua fraqueza, que seja um segredo para Ele. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe o que te faz perder o sono, mas Ele também sabe exatamente como restaurar o seu repouso. Entregar a ansiedade a Ele é, na verdade, permitir que o médico cuide da ferida que você tentou tratar sozinho. Não se surpreenda se nas próximas horas a paz começar a substituir os pensamentos acelerados. É um sinal da fidelidade do que foi proclamado aqui e o testemunho prático da eficácia do descanso em Deus. Muitas vezes, a preocupação que você carrega age como uma névoa densa. Você sabe que o caminho está lá.
A direção parece clara em certos momentos, mas, à medida que avança, a visão se torna indistinta, obscurecida pelo medo daquilo que pode estar logo à frente. Imagine-se caminhando por uma trilha desconhecida, carregando uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa um cenário que você desenhou mentalmente. Cada uma é um C que te paralisa. E se a provisão não chegar? E se o diagnóstico não mudar? E se a porta que eu espero que se abra permanecer trancada? Cada pergunta é um peso que altera o seu passo, tornando a jornada exaustiva antes mesmo da metade do dia. O detalhe, aquele que muda tudo, é que Deus não deseja que você abandone a trilha. Ele deseja que você abandone a carga. A Bíblia nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Perceba a precisão desse convite. Não é um pedido para que você carregue metade ou tente equilibrar o peso. É um chamado radical para o descarte total dessa bagagem que não foi projetada para as suas mãos. Existe uma diferença abismal entre planejar com prudência e preocupar-se com obsessão. Quando você planeja sob a luz da soberania de Deus, você age e descansa. Quando você se preocupa, você tenta governar o futuro. E aí reside a raiz da sua exaustão. Tentar controlar o incontrolável é a maior armadilha da alma humana. Você dedica horas, semanas, talvez anos, criando rotas de fuga ou estratégias de sobrevivência para problemas que nem sequer se manifestaram. Enquanto a sua mente está presa nesse labirinto futuro, você perde a riqueza da presença que está ao seu alcance agora, neste exato momento. Considere, por um instante, a segurança de um pássaro que não estoca comida para o inverno com agonia, mas segue o instinto da providência divina a cada aurora. A sua vida possui um valor infinitamente maior aos olhos do Criador. Por que, então, duvidar que o mesmo cuidado que rege os ciclos do tempo não seja o suficiente para reger os detalhes do seu hoje? Se você sente que as suas forças se esgotaram em tentar segurar os muros que ameaçam cair, essa sensação de impotência não é o seu fim, é o início de um novo aprendizado. A teologia do deserto sempre ensina que, quando o maná deixa de cair ou a água parece amarga, é o momento exato em que a confiança é testada e refinada. Talvez a sua preocupação em silêncio seja, na verdade, um grito não verbalizado de quem precisa desesperadamente de um encontro real. Deus não se irrita com as suas perguntas. Ele não condena o seu medo. Ele apenas espera que esse medo se transforme em porta de entrada para que ele manifeste a sua força na sua fraqueza. Quando você para de lutar com as próprias mãos, você libera espaço para ver o mover invisível de quem sustenta o universo. É um processo lento, quase imperceptível, como a mudança das estações. No começo, o coração ainda acelera ao sentir a sombra do problema, mas, à medida que você exercita a entrega, essa sombra perde o poder de intimidar. Você começa a entender que a sua segurança não emana das circunstâncias estarem resolvidas, mas do fato de que aquele que resolve tudo está caminhando ao seu lado. Não busque entender todo o processo agora. A fé não exige entendimento completo. Ela exige prontidão para dar o próximo passo, mesmo que o horizonte pareça nublado. Deixe que essa certeza se assente na profundidade do seu ser, como semente em solo fértil, preparando-se para o fruto que a paciência, em breve, trará. Senhor, agora que as verdades da Tua palavra aquecem o meu peito, eu te entrego, de uma vez por todas, o peso desse silêncio que ninguém mais pode ouvir. Tu és o Deus que escuta o batimento acelerado do meu coração antes mesmo de qualquer palavra ser formulada. Eu coloco sob a Tua guarda cada pendência, cada temor pelo amanhã e cada angústia que tem tentado roubar a paz que me deste. Como está escrito, Tu és o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Portanto, eu escolho não andar mais sob o peso das minhas próprias decisões, mas sob a direção da tua sabedoria perfeita. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde a minha mente agora, afastando o cansaço e a dúvida. Eu declaro que hoje, nesta nova manhã, sou sustentado pelas tuas promessas e não pelas minhas preocupações. Que a tua luz ilumine os próximos passos e que eu tenha a sensibilidade de enxergar a tua mão agindo, mesmo naquilo que, para mim, parece invisível. Agradeço-te porque a tua fidelidade não depende do meu humor nem das minhas incertezas, mas do teu caráter imutável. Entrego o meu dia, a minha vida e todos aqueles que amo em tuas mãos de Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração trouxe o alívio que a sua alma precisava nesta manhã, eu convido você a deixar o seu amém aqui nos comentários como um ato de entrega e confiança. O seu testemunho de fé fortalece a toda a nossa comunidade. Não se esqueça de curtir este vídeo para que essa palavra de esperança alcance outras pessoas que também estão carregando preocupações em silêncio. E, se ainda não é inscrito, inscreva-se para continuarmos orando e fortalecendo nossa caminhada espiritual juntos todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz que o mundo não pode oferecer. Até o nosso próximo encontro.